um dos materiais que eu quero mandar, eu vou mandar esses slides e os scripts das sessões vão ficar lá. Os slides, os scripts e algum outro comunicado que a gente precisa fazer, tá bem? Então, porque daí tem esses slides lá também que vão ajudar. Isso também, vocês vão receber um script, agora vocês vão receber o script da sessão 1, ele conta exatamente o que é cada uma dessas etapas. Mas eu vou estar explicando aqui para vocês depois estar podendo fazer. Alguém quer falar de algum que acha que poderia ser diferente? Aí só para... Eu não preciso ser exatamente assim. Então, para a gente poder estar falando de possibilidades. Avaliação do estado emocional e apresentação formal. A apresentação formal, aonde colocaria? Inverteria. Porque você só vai avaliar o estado do cara depois que você foi apresentado a ele. Ou é só visual? Só. Não. Aqui, a avaliação do estado emocional, a gente precisa ser aqui, porque eu vou explicar por quê. A apresentação formal, ela pode ir para cá, mas a avaliação do estado emocional não. Essa sequência, na verdade, essa sequência aqui, ela é fixa. É porque se o mentorado não tiver esse negócio, não vai funcionar. A avaliação do estado emocional, ela é uma checagem protocolar aqui, entendeu? É o seguinte, o que é a... Vamos pegar aqui, o planejamento e a preparação, não tem como tirar daqui, porque é sempre um trabalho de preparação, uns 15, 20 minutos, que é preparar, olhar o roteiro, o script e organizar o script. Confirmação do local e horário. O local e o horário, ele é definido. Ou eu defino já todos os locais e horários com o meu mentorado. Na primeira sessão eu já defino todos os locais e horários. E aí depois eu só confirmo, mas sempre com 24 horas de antecedência eu confirmo. Olha, então só para confirmar, nossa sessão amanhã, tal horário, local tal, está tudo ok, para evitar que eu me deslocar lá e o cara ter esquecido. Acontece. A pessoa não botou na agenda, se perdeu. Então confirma, valida o horário para... E mesmo que for Skype, eventualmente vai ter que ser por Skype, ou por alguma outra maneira de vídeo, confirma para não chegar lá e a pessoa se perdeu na organização. Então, confirmação de horário e local, recepção do mentorado, significa o seguinte, muitos, já vi, muito mentor, antes da gente colocar isso aí no script, o mentor, ele está trabalhando até o último minuto da sessão. Aí, Skype, no último minuto ele conecta. Aí ele não está conectado naquele assunto e o mentorado também não. Na presencial, da mesma forma, ele sai da sala dele, ou está na sala dele e recebe, e aí os dois não estão em sintonia. Então, o que é a recepção? 10, 15 minutos antes ele para, ele vai para o local, ele prepara o ambiente, se é um ambiente, vai ver se tem ar-condicionado adequado, se tem um café, uma água, ele está lá para receber o mentorado. Isso é importante, porque faz diferença você estar para receber. Não, muitas vezes chega lá e o cara já está lá esperando. Então recebe ele. Recebe e com a cabeça e o corpo e a alma já conectados naquele assunto. Você já relembrou o assunto da sessão anterior, você já pensou qual é a encomenda dele, você já lembrou do tema. É diferente e isso faz diferença. Então, por isso, isso vocês vão ver em todas as sessões, esses três nesse lugar. E a avaliação do estado emocional é porque, assim, acontecem eventos na vida. Então, o cara pode ter batido o carro, acontecido lá alguma coisa na saúde dele ou de algum familiar, pode estar com algum conflito na empresa ou fora. Você precisa avaliar o estado emocional dele antes de entrar no assunto. Ele pode não estar em condição de fazer aquele evento. Como difícil passar um programa inteiro de mentoria, eu não ouvi casos de alguém dizer, eu precisei interromper aquela sessão, ou às vezes o processo. Agora a gente teve um caso nesse programa
Você prefere em que a pessoa teve câncer no meio do processo. Então, e uma sessão, a pessoa tinha tido notícia do diagnóstico e tinha sessão naquela semana. Então, ele avalia o estado emocional, e aí, tá tudo bem? Cara, mais ou menos. Aí, então, senta aí e conta como é que é, o que aconteceu. Semana fui fazer os exames e hoje não está boa. Se não entra nesse assunto, tu leva toda a discussão sem levar em consideração isso, falando de grande forma, porque demora clima para ele. Eu teve que interromper o processo, acabou que a pessoa não continuou. O processo de mentoria foi suspenso, ele acabou se afastando da empresa da saúde. A gente precisa ter esse cuidado, né? E às vezes é uma coisa grave como essa, às vezes é uma coisa simples. É um dia que não está bom. Não, cara, não estou bem hoje, estou com um problema de estômago, vamos suspender. E às vezes é o mentorado, e às vezes pode acontecer com o mentor, que também deve fazer isso, né? Olha, vamos suspender porque hoje eu não estou bem. Então, isso é protocolar, essa primeira parte. Já a apresentação formal, ela poderia acontecer depois do contrato de convivência. Não tem problema nenhum. Se eu quero botar o contrato de convivência aqui e depois fazer a apresentação, não vejo problema. É tranquilo. Então, o contrato de convivência é onde vocês vão fazer as combinações. O contrato de convivência, ele contempla o código de conduta. O código de conduta é a relação de vocês com a organização. Vocês vão assinar o código de conduta e vão entregar para a Laura aqui, porque é de vocês com a organização. Mas vocês vão receber o arquivo do código de conduta, vocês vão levar o código de conduta ou vão mandar, para não perder tempo, como é curto, vocês mandam com antecedência o contrato de convivência e mandam com antecedência o código de conduta para o mentor para ele ler. Ele já leu, não fica lá na sessão lendo. Aí lá na sessão, vocês só vão discutir. E aí, como é que é? Tudo tranquilo? Tem algum ponto? Ou vocês já sinalizam os pontos que é importante discutir? Mas o código de conduta, ele é parte do contrato de convivência. Inclusive, no contrato de convivência fala disso, que o código de conduta é parte integrante do contrato de convivência. Por quê? Porque lá fala da responsabilidade do sigilo, fala de coisas, por exemplo, como o envolvimento do mentor com o mentorado, envolvimento amoroso, inclusive, que se houver é responsabilidade do mentor pedir para sair do processo. Por quê? Porque o envolvimento romântico ali, ele pode atrapalhar o envolvimento por interesse, que pode acontecer, ele está sujeito, o cara daqui a pouco está ali, quando viu, cara, se seduziu, cara, eu vou sair disso aqui, porque não tem problema de eu me envolver, só não dá para continuar o processo, que vai atrapalhar o processo. E o interesse, né? Daqui a pouco a pessoa está fazendo o processo e está querendo levar vantagem naquela relação, que é uma relação que é para ser horizontal, mas que tem uma relação de poder. Então, todas essas questões estão sendo discutidas no código de conduta e precisam ser trabalhadas entre o mentor e o mentorado. Para quê? Para que, se ele perceber que isso está acontecendo, ele poder fazer uso do direito dele. Feito isso, roda da vida. Vocês chegaram a olhar a roda da vida na página 277? Vamos lá. Mas qual é a intenção da roda da vida aí, né? Por que ela está aí, se ela é uma ferramenta de coaching, de life coaching? Por uma questão bem específica. Vocês não terão muitas oportunidades de falar de questões pessoais. O foco, ele é muito de questões profissionais. E esse processo, ele é sistêmico. Vocês em algum momento podem ter problemas pessoais interferindo em questões profissionais. Então, se vocês têm intimidade com o mentorado
pedir para ele falar, se você está com algum problema na tua vida pessoal que possa interferir no nosso processo, a chance dele dizer não é muito grande. Então, o que faz? Manda a ferramenta, ele preenche. E a tendência, se ele tem algum problema, é uma nota na área que ele tem problema ficar mais baixa. E aí, ele ao explicar, você pode perguntar, mas por que aqui tem uma nota mais baixa do que nas outras? Me chamou a atenção que em todas essa área aqui a nota está um pouco mais baixa que nas demais. Qual é o fator que fez com que você colocasse uma nota mais baixa nesse item? E aí dá margem para que ele conte coisas mais pessoais que ele não contaria se você perguntar diretamente. Então ele pode dizer, pois é, estou com um problema com a minha esposa, com o meu marido, eventualmente talvez em um processo de separação, ou estou com um problema de saúde, estou com um parente doente, estou doente, que pode estar interferindo no processo, no andamento do trabalho de vocês. Então, este é o objetivo. Não é fazer um trabalho de alavancagem da vida pessoal, ou trabalhar lá, não é nada disso. É descobrir elementos da vida pessoal que podem interferir no desenvolvimento do trabalho de mentoria. Só isso. Então, por isso que ele está aqui. E, como o tempo é escasso, pode ser que se isso aqui levou tempo, porque às vezes a apresentação pode levar um tempo maior, ou se o contrato de convivência não foi trabalhado em casa, pode ser que isso não dê tempo. Joga para a segunda sessão, não tem problema. Ele pode até preencher em casa e só discutir na segunda sessão. Ok? Alinhamento dos macro-objetivos é a conversa que teve com o gestor. Ele conversou com o gestor sobre a encomenda. Como é que conversa? Como é que vocês acham que começa essa conversa? Alguém tem um palpite? Eu acho que eu não Como foi o alinhamento entre o gestor aí? Isso aí, eu acho que falou bem. Esse é o cuidado. Não sai falando. Eu acho que a primeira coisa é provocar o mentorado. Eu acho que o início da conversa tem que ser. É isso. A forma que vocês vão fazer, cada um tem o seu estilo. Mas tem um ponto importante. Você não fala. Porque, você pode começar, não, porque eu conversei com o seu gestor, e a encomenda era essa, e eu queria saber de você, o que você acha. Vai dizer, eu acho que é isso mesmo. Você já definiu. Agora, você começa perguntando. Você conversou com o seu gestor sobre o nosso trabalho? Conversei. O que ele lhe disse? Aí ele vai lhe dizer o que ele disse. Aqui tem um ponto. Depois que ele lhe disse, antes de você falar, você vai ter um texto para dizer. Presta atenção que esse texto é bem importante. O texto é o seguinte. Normalmente, quase sempre, parte do que a gente tem de percepção sobre os outros, e assim é em relação aos outros da gente, é ponto de desenvolvimento, parte é percepção. Todos é assim. Então dá para dizer o seguinte, em relação ao que o teu gestor trouxe, muito provavelmente tem uma parte que é questões que tu precisa se desenvolver e outras questões que é a percepção dele sobre os teus pontos de desenvolvimento. E para que o nosso trabalho caminhe, nós precisamos conseguir separar o que efetivamente é percepção e o que efetivamente é ponto de desenvolvimento. Esse é muito importante. Porque são trabalhos diferentes. Nós podemos dizer assim, que a percepção, vamos trabalhar para melhorar a percepção, que é ponto de desenvolvimento, nós vamos trabalhar para desenvolver.
Neste momento, é difícil saber, porque é uma visão de um e uma visão de outro, concorda? Pode ser que ele esteja errado, pode ser que tudo esteja errado. É difícil saber quem é que está certo nessa história. Mas a gente pode, nesse momento, pegar a percepção de cada um. Então, eu queria entender o seguinte: na tua percepção disso que ele disse, o que tu acha que é, o que você acha que é percepção, o que você acha que é ponto de desenvolvimento? E dá espaço para ele começar a ensaiar o sentimento de legitimidade dele em relação ao feedback dele, que é aquilo que a gente vinha falando, dele começar a se abrir. Dá espaço. Vocês já fizeram o contrato de convivência. É possível, nem sempre nesse momento iniciado, mas é possível que ele diga: olha, disso tudo, esse ponto eu acho que é um rótulo. Pode usar a palavra rótulo, que a palavra rótulo pega bem. O que tu acha que é a rótulo? Você acha que é ponto de desenvolvimento? Ele diz: isso aqui eu acho que é a rótulo. Isso que eu não preciso. E nesse momento, não importa se é ou não é. Importa é o sentimento dele. Então, o que você está explorando aqui é como ele está se sentindo em relação ao feedback que o gestor deu para ele. Isso é legítimo, mais legítimo do que a competência. Porque se é um rótulo, ou melhor, se ele sente que é um rótulo, a gente vai ter que fazer um trabalho de melhorar esse rótulo. E o trabalho vai ser muito parecido no desenvolvimento. Mas ele trabalhar o rótulo para ele vai ser mais fácil do que ele trabalhar o desenvolvimento. Vocês concordam? Porque trabalhar o desenvolvimento ele acha que não precisa, mas trabalhar o rótulo ele acha que precisa. Vou dar um exemplo para clarear isso. Eu fui atender uma pessoa lá na Serra e eu cheguei para ele, coach, ele era coach. Eu cheguei para ele e disse: fui lá conversar com o teu gestor, com o teu líder. E ele me encomendou 3 coisas. O que tu acha que é? E ele falou as 3. As 3 certinho. Eu disse: tu acertou as 3. Ele disse: pois é, mas eu discordo. Mas como é que tu discorda se tu acertou? Aí ele falou: porque tu vê, ele falou que eu sou detalhista, não sei o que, não sei o que, sabe? Aí ele foi lá, pegou o PowerPoint e mostrou: não acha que esse PowerPoint tem muito detalhe? Tem, pois é, foi ele que fez. Começou. E aí começou a reclamar e tal. Aí eu fui lá, peguei pela outra gente. Bom, então tu está me dizendo que tu tem um rótulo. Ele disse: é verdade, eu tenho um rótulo. Pois é. Então se tu tem um rótulo, isso aí está te prejudicando. Tá? Então nós temos que mudar isso. Temos. E como é que a gente vai mudar? Ele parou. Mas vamos fazer uma posição. Senta aqui, vamos olhar como é que a gente vai mudar. Daí ele estava propenso a mudar. Veja, ele não estava propenso a fazer algo para mexer na competência enquanto era um problema dele. Quando passou a ser um rótulo, o problema era do chefe. Mas aí ele estava disposto a fazer algo para mudar um problema que era do chefe. Só que para mudar o problema do chefe, ele tinha que fazer algo. E era a mesma coisa que fazer a competência, porque ele teria que mostrar para o chefe que não era detalhista. E para mostrar para o chefe que não era detalhista, ele tinha que deixar de ser detalhista. Percebe como é muito parecido o trabalho? Só que a forma de comunicar para ele fez com que ele estivesse mais disposto a trabalhar aquela questão. Então a gente precisa ir trabalhando isso por um caminho que vai desarmando a pessoa para que ela vá enxergando oportunidades de ir eliminando os rótulos. Para nós, às vezes, é um rótulo mesmo, não estou nem dizendo que não era, porque vá que fosse. Mas o prejuízo dele ter um rótulo, às vezes é tão grande quanto o prejuízo dele não ter competência. Porque se o rótulo é do chefe dele, ele não vai ganhar igual aquela promoção ou vai ser igualmente demitido. Aqui, quando vai ouvir a competência,
ter que começar a separar, para ir começando a deixar o joio separado do trigo, para a gente começar a ter espaço para esse cara se desarmar e a gente avançar um pouco mais. Aqui, ferramentas de acesso, na experimentação a gente não vai trabalhar, mas o que é, aqui nós vamos dar suporte para vocês, porque dependendo da encomenda, nós temos um kit de sobrevivência aqui. Então, por exemplo, encomenda delegação, já tem umas ferramentas para delegação que pode aplicar como diagnóstico, acesso significa diagnóstico. Então, a administração de tempo tem ferramentas. Trabalhos tem outras ferramentas que ajudam no diagnóstico. Então, nós apoiamos vocês fornecendo aqui ferramentas complementares. Por isso que está em azul. E tema de casa, toda a sessão ela sai com um tema de casa. Toda a sessão. Tá? Vão ser coisas que ele vai fazer para entregar na próxima sessão. Que o do alinhamento dos objetivos sai com o tema de casa, já sai com o local e data do próximo encontro e o relatório que é feito pelo mentorado. Ok?